Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos aqui reunidos para fazer a lição de hoje, livro de Allan Kardec, a Gênese, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 16, Teoria da Presciência, item 10 a 18. Vamos para o estudo. 10. O grau da extensão da faculdade do espírito é que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá. Tanto assim que há homens de grande saber tão cego para as coisas espirituais, quando outros são para coisas materiais, são-lhe refratários. Por que não as compreende o que significa, ainda que não progredir tal sentido, ao passo que os outros de instrução e inteligência vulgares as aprende com maior facilidade, o que prova que já tinham tais coisas numa intuição prévia. É para estes uma lembrança retrospectiva de que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em sua existência anteriores, como alguns têm intuição das línguas e da ciência que já foram conhecedores. 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe creem. Fácil lhe é a previsão, primeiramente porque sua propagação é obra pessoal deles, concorrendo para o movimento ou dirigindo. Eles naturalmente sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhe entrever um período de curta duração. Vem nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhe suscita e que não tardarão a manifestar-se. Transportem-se os espíritas, embora por serem espíritos desencarnados, há 30 anos apenas para diante o seio da geração que surge, daí considero o que se passa hoje com o espiritismo. Acompanhe-lhe a marcha progressiva e verá consumir-se em vãos esforços de creem destinados a derrocá-lo. Verão que esses tais poucos desaparecem da cena, que paralelamente a árvore cresce e alonga cada dia mais suas raízes. 12. A mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Esse, de acordo com as suas capacidades, a sua habilidade, a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo que o outro era malogrado por todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão. De sorte que se pode dizer que cada um é artifício do seu próprio futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade independente da sua personalidade. Conhecendo seu caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho onde haja ele enveredado. 13. Os acontecimentos que envolvem os interesses gerais da humanidade têm de regulá-los a providência. Quando uma coisa está no desígnio de Deus, ela cumpre a despeito de tudo, ou por meio ou por outro. Os homens concorrem para ela e execute nenhum, porém, é indispensável, pois do contrário o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele que incumba a missão de executar, outro será dela encarregado. Não há missão fatal o homem que lhe sempre liberdade de cumprir ou não o que lhe foi confiado e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde o benefício e daí resultariam, assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou de sua má vontade, de se tornar um obstáculo que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo como um sopro. 14. Pode, portanto, ser certo o resultado de um acontecimento por se achar entre os desígnios de Deus, como, porém, quase sempre os pormenores ou modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Pode ser eventuais as sendas e os meios. Está na possibilidade dos espíritos prevenir-nos do conjunto e com o conviver que sejamos avisados, mas que determinarem lugar e data
fora mister conhecesse previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá tal venha ela ser, apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se. É assim, por exemplo, que, pelo conjunto da circunstância, pode os espíritos prever uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem, contudo, poderem predizer dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade de outros homens. 15. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso aos demais que levem em conta as circunstâncias inerentes à natureza mesma dos espíritos. O tempo, como espaço, não pode ser avaliado senão ao auxílio dos pontos de referência que o dividam em períodos que se contem. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias, anos, sem marcá-la, levantar o pôr do sol, assim como a duração dos movimentos da translação do planeta terreno, a unidade à medida do tempo necessariamente varia conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos, mais de 12 anos nosso. Há, pois, cada mundo um modo diferente de computar-se a duração de acordo com a natureza das revoluções astrais e que nelas se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que os espíritos não conheçam o nosso mundo, determine datas em relação a nós. Além disso, fora dos mundos não existe tais meio de apreciação. Para um espírito no espaço não há de levantar nem o pôr do sol, nem marcar os dias em revolução periódica. Marcar os anos só há para ele a duração do espaço infinitos. Capítulo 6, item 1, é o seguinte. Aqueles, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, seriam completamente inúteis. Mas ainda aqueles que jamais houve encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações de duração. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas ao acontecimento, senão identificando-se com o nosso uso. Ora, isso sem dúvida não é possível, porém, mais das vezes ele nenhuma utilidade descobre essa identificação. 16. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo estão onde eles já viveram, onde continua a imiscuir-se na nossa vida, estão naturalmente identificados em nossos hábitos, cuja lembrança conserva a erraticidade. Poderão, por seguinte, por maior facilidade, determinar datas e acontecimentos futuros, desde que os conheçam, mas, além de isso, nem sempre lhe impede, e eles vêm impedido pela razão de que, sempre que as circunstâncias das minúcias estão subordinados ao livre-arbítrio, à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento tenha se dado. É aí que as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza, somente comprováveis deve ser acolhida, mesmo que não tragam eiva e se torne legitimamente suspeita. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada e nunca predizem para a época determinada, limitando-se a prevenir-se do seguimento das coisas, que convenha que conheçamos, insistir para obter informes precisos e expor-se a mistificações dos espíritos livianos que predizem tudo o que queira, se preocupam com a verdade, divertindo com os terrores e as decepções que causam. A forma geralmente 17. A forma geralmente empregada até agora em predições faz dessas verdadeiros enigmas as mais das vezes indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística de que nós tratamos nos oferece tipo mais completo, lhe dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhe atribui quando mais incompreensíveis se mostrem. Pela sua ambiguidade, ele se presta a interpretações muito diferentes, de tal sorte conforme o sentido que atribui a certas palavras.
alegórica ou convencionais, conforme a maneira em que se efetua o cálculo singular e completo das datas com um pouco de boa vontade, nela se encontra quase tudo o que queria. Seja como for, não se pode deixar de convir que em algumas apresentam caráter sério e confunde pela sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido um certo tempo e sua razão de ser o mesmo na sua necessidade. Hoje as circunstâncias são outras, o positivismo do século dar-se-á mal com a linguagem sibilina. Daí vem o presentemente as predições, já que lhe revestem dessa forma singulares. Nada tem de mística as que os espíritos fazem. Eles usam a linguagem de toda a gente como teriam feito quando vivam na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros, amigos. Suas previsões, pois, são antes advertência do que predições, propriamente dita, os quais implicariam numa fatalidade absoluta. Além disso, quase sempre motivar a opinião que manifesto por não quererem que o homem anule sua razão sob uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. 18. A humanidade contemporânea também conta com seus profetas mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo, há traçado em seus escritos marcha futura de acontecimento, cuja realização agora assistimos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente, mas de outras vezes também resulta de uma espécie de clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos pode, com razão mais forte, a maior exatidão, fazer o estado de espírito livres quando não tem visão espiritual obscurecida pela matéria. Bem, meus filhos, essa lição está dizendo para nós o grau de extensão da faculdade dos espíritos. Muitos espíritos já vêm como um computador de outras encarnações, já vem tudo já na cabeça dele. Quando ele reencarna, ele já vem junto, né? Quer na erraticidade, que faz as exigências anteriores, uma intuição, língua, ciência, que já foram conhecedores. Que eles, lá antes de vir para cá, tudo que a gente se aprende aqui não é perdido. Nós levamos e nós trazemos de novo. Né? Mas nós temos o livre-arbítrio de ver as coisas, porque tudo vem determinado, certos períodos da nossa vida vem determinado, mas pelo nosso livre-arbítrio nós podemos mudar muitas coisas, e para mudar muitas coisas no nosso caminho, nós precisamos ter certeza de estarmos como diz, no equilíbrio, porque muitas coisas nós atrapalhamos a nossa encarnação, porque aí fica a dificuldade até de fazer alguma coisa que nós viemos aqui para fazer, mas o nosso livre-arbítrio, caímos aqui no materialismo, nas coisas fáceis, na luxúria, e aí acabamos estragando toda a nossa reencarnação. É o que eu entendi aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado e providência sobre o nosso viver, né, para que nós não possamos estragar a nossa encarnação, porque o livre-arbítrio nosso é isso aí, é a decisão do homem. Ele precisa muitas coisas, às vezes ele tem que pensar muito bem no equilíbrio da vida dele, como que está a sua espiritualidade, se aquilo vai atrapalhar a sua luz. Eu sempre digo, quando você vai tomar alguma medida, pergunte se você não vai perder sua luz. De repente, o que você quer pode perder sua luz. Eu, cada vez que vou fazer alguma coisa, tomar uma medida, eu fico pensando se aquilo não vai atrapalhar a minha reencarnação ou vai queimar a minha luz. Muitas vezes eu deixo de fazer muitas coisas, certo? E para não perder a minha luz, que a minha luz é muito importante para a minha reencarnação. Então eu faço de tudo, né? Faço essa análise sempre no meu dia a dia para não perder essa oportunidade que nós temos da reencarnação. Né? E o nosso livre-arbítrio fica por nossa conta. Então, a gente precisa
realmente tomar muito cuidado, porque muito conhecimento que vem para nós, que às vezes a pessoa diz, porque eu sou inteligente. Não é porque você é inteligente, não, é que você já tem de outras reencarnações, você tem isso guardado. Isso não quer dizer também que isso não aprimore sua inteligência, mas não adianta querer ficar vaidoso e dizer, porque eu sei, não. Isso foi aprendizado que está guardado, e nós precisamos dar valor nisso, e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos para o bem do próximo. É o que eu acho dessa lição hoje. Que Deus vos abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço a Jesus para fazermos a visita necessária, né? Fluidificar essas águas em nome de Deus, para que seja colocado o remédio necessário, os anticorpos necessários, a vacina necessária, para que vocês sejam blindados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque, nem vocês, nem seus familiares. Também peço a Jesus para fazer a visita em todos os hospitais, para que haja cura em todos eles, de acordo com o merecimento de cada um, mas que tudo seja feito segundo a vontade de Jesus. Peço também, Jesus, pelo grupo de médicos que estão de frente nessa pandemia, os médicos, os enfermeiros, os ajudantes, os técnicos, para que eles sejam blindados e cuidados e revigorados em nome de Deus, para que nada os ataque, que eles fiquem protegidos e equilibrados. Também vos peço, Senhor, que o teu semblante, a tua face, esteja sobre esses médicos, enfermeiros, atendentes e técnicos, para que os nossos irmãozinhos, ao partirem, sintam a tua presença. Também vos peço por todos os irmãozinhos que já partiram, que seja levado para as escolas espirituais, para os hospitais e que fiquem prontamente atendidos. Como vos peço também para o grupo da Uneluz, que sejam protegidos, amparados, em nome de Deus, e que aproveite todas essas lições de aprendizado, de evolução, para que vocês possam cumprir a sua missão aqui na Terra, Filho dos Exércitos. Também vos peço também, Senhor, para o grupo da Uneluz, para se soltar no universo, e neste momento vamos dar as mãos e circular o planeta Terra, e vamos desejar muita luz, mas muita luz para o planeta Terra, para que ele seja liberto de todas essas forças negativas, tanto o planeta Terra com a humanidade. Também vos peço por essa guerra, Senhor, que ela acabe logo, para que ele tenha a compreensão necessária, para que as pessoas amem ao próximo como a si mesmo, que pare com essa divisão e que eles sejam todos amparados no teu amor e no teu amor, no teu equilíbrio, Senhor, que caia equilíbrio nessas pessoas, para que dê final nesta guerra, para que a nossa nova era seja de muita paz e de muita luz. É o que eu peço para vós, Senhor. Também vos peço, Senhor, que neste momento o planeta Terra seja libertado e a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui vai meu abraço a todos os meus filhos, cheio de saudade de vocês, que Deus os proteja, que Deus os ilumine, se cuide em nome de Deus. Aqui vai um beijo nos vossos corações dessa mãe que os ama muito. Boa noite a todos.